O Curta em Cena tenta desvendar os mistérios do tempo com os filmes O Vestido de Miriam, de Lucas Rossi, e A Cidade, de Liliana Sussbach. Os curtas propõem uma reflexão sobre a passagem dos anos e a construção dos afetos. Olá! O programa de hoje propõe uma reflexão sobre os ciclos da vida e os sobressaltos diante da passagem do tempo. E quem está aqui comigo é Lucas Rossi, diretor do curta O Vestido de Miriam, uma ficção sobre um casal de idosos que compartilha uma espécie de solidão a dois. O filme é protagonizado pelos consagrados atores Tonico Pereira e Camila Amado. Lucas, muito bem-vindo aqui ao Curta em Cena. Conta pra gente um pouquinho sobre o que fala O Vestido de Miriam. Então, acho que O Vestido de Miriam, como você falou, é um filme sobre solidão, né? Tipo, claramente. Mas também é sobre o amor, assim, sobre a ausência do se colocar no lugar do outro, sobre também o quanto a gente acha que sabe sobre afeto e às vezes quando a gente mais deve demonstrar, a gente deixa isso interiorizado e guardado e tal. Além disso, também o filme tenta, de alguma forma, falar um pouco sobre o medo do desconhecido, né? No lugar da morte, nesse caso, assim, o filme aborda a morte como um desconhecido. E o Divaldo, no caso, teria um pouco medo disso, assim, meio angústia da morte, né? Desse encontro. O Tonico e a Camila, eles fazem esse casal que está vivendo essa situação, mas você gosta de localizá-los também como metáforas da morte e da vida. Por que essa opção? O que isso fala, além da história principal que a gente vê na tela? Então, eu escrevi esse filme quando eu estava no enterro, assim, né? No interior de São Paulo, em Piracicaba, que é a minha cidade natal. E meio que nesse enterro, assim, as pessoas estavam ali meio que bem, enfim, bem à vontade, assim, dentro de um velório, assim, tinha um corpo morto e as pessoas estavam ali meio que, sei lá, marcando um churrasco, enfim, marcando de tomar cerveja. E aí isso, enfim, foi bem curioso para mim viver isso, assim. E aí eu fiquei refletindo sobre isso durante alguns dias, até que eu escrevi uma fábula, né, sobre um casal de idosos que morava num lugar isolado, num centro meio rural, num espaço meio rural, que é Piracicaba, assim, idealmente. E meio que um representava a morte, outro representava a vida, porque a minha curiosidade nesse velório foi justamente pensar o que aconteceria se tivesse como materializar, né? Essas duas coisas, se a morte e a vida conseguissem se tornar pessoas e elas se encontrassem, assim, como seria esse diálogo, como seria esse encontro. Essa locação ela é muito importante para o filme. O que isso traz de significado para essa obra? Então, o filme se passa todo numa casa só, né? O que é ótimo em termos de produção, porque fica tudo ali e tal, não tem deslocamento. Mas também é um pouco mais difícil, assim, porque conseguir contar uma história, assim, dentro de uma locação só, enfim, foi um pouco complexo. Mas, enfim, eu acho que a casa é cheia de texturas, né? Tipo, é cheia de marcas, é cheia de registros. Inclusive, na sequência do enterro, quando ela morre, a gente tem a gente tem várias subjetividades no filme, né? Então, ela dorme sempre na cama direita, ele na esquerda. Quando ela morre, ele acorda na cama dela. Depois ele, né, se transforma nela de alguma forma. A gente tem várias pequenas subjetividades. E aí, na sequência do enterro, por exemplo, a gente tem ali, quando ele vai enterrar ela, quando ele está cavando a cova, quando ele está abrindo o buraco na terra, a gente tem ali uma cruz pro lado direito, que é a cruz do filho deles, que é o João. Está escrito ali, João, tá? Uma cruz que na tela do cinema fica um pouco mais visível, mas é uma subjetividade super importante, que assim, eu trabalhei muito isso com os atores, sabe? Tipo,
eles tinham um filho e a partir da morte do filho, o Divaldo começa a tratar a Miriam de forma agressiva e rude, entende? Geralmente, cineastas iniciantes passam algum perrengue, principalmente para financiar seus filmes. Esse filme, como você conseguiu viabilizar ele? Então, eu trabalho como produtor há alguns anos, né? Antes, enfim. Então, esse é o meu primeiro filme como realizador, mas antes fiz alguns filmes produzindo, assim. E aí, acabou que, na verdade, uma história bem curiosa. Acabou que, na verdade, eu juntei um dinheiro desses filmes que eu fiz. E aí comprei uma câmera pequena, assim. E acabei alugando essa câmera, com o valor do aluguel dessa câmera eu coloquei o dinheiro inteiro no filme, assim. Mas foi isso, eu chamei, na verdade mesmo, assim, eu chamei todos os meus amigos de trabalhos anteriores como produtor. Então, por exemplo, o Morotó me ajudou no roteiro, o Marcelo Santiago foi fotógrafo, enfim, o Dudu Falcão foi o técnico de som. Eu chamei amigos meus que eu já trabalhei antes em outros filmes como produtor. E todos eles toparam fazer na raça, assim. E também aproveitei para conversar com locadoras e fornecedores que eu já tinha trabalhado como produtor para fornecer equipamento de graça, assim. Pois é, e como você vê o cenário para o realizador hoje no Brasil e no Rio de Janeiro, onde você mora? Eu acho muito triste, assim, no Rio de Janeiro especificamente, né? Eu acho que o curta-metragista, ele não tem mais, enfim, formas de realizar o seu filme, assim, né? Não há mais formas, né? Ou você é universitário e aí concorre um edital ou outro que abre, ou faz as coisas pela faculdade, ou você tem que tirar dinheiro do bolso, assim, né? O que é muito triste. Você fez duas escolhas que são bastante marcantes no resultado final, que é o preto e branco e o silêncio, as poucas falas. Por que essas escolhas? Então, isso é bem curioso, assim, o preto e branco foi muito porque, enfim, eu queria destacar a vida da morte, queria destacar o personagem do Tonico, do personagem da Camila, eu queria que isso ficasse realmente, claramente, que fossem opostos, claros, assim, sabe, que fosse, tipo, isso aqui é uma coisa, isso aqui é outra coisa, e isso fique claro, eu queria que isso fosse muito claro. E o preto e branco inicialmente veio por isso, assim, depois, conversando com o Marcelo, que é o fotógrafo, teve toda a subjetividade do filme, e aí, enfim, o preto e branco se tornou uma coisa super complexa pro filme. Aí a coisa do silêncio, então, na verdade, assim, o filme tem algumas referências claras também, no processo de escrita, no processo de produção, que seriam basicamente Cavalo de Turim, do Béla Tarr, e o silêncio vem um pouco daí, né, porque é um filme extremamente silencioso e que se passa num espaço rural também. Então, essas duas referências vêm do Béla Tarr, e a fotografia também. Então, na verdade, acho que isso já responde bastante coisa. Assim. É um filme que tem referência do Béla Tarr, com Cavalo de Turim, tem a referência de Um Sol Alaranjado, do Eduardo Valente, que aí é uma coisa mais da atuação, e também é preto e branco, por alguma coincidência. E a decupagem do filme, os planos, na verdade, a gente decupou com os planos sendo repetidos. Então, assim, eles acordavam da mesma forma, com o mesmo plano. E isso veio de Persona, do Bergman.
Bom dia. Cara é essa, homem? Devia ser proibido falar de manhã. Quê? Devia ser proibido falar de manhã. O dia mal começou, você já tá num humor desse. Eu achei muito curioso no filme que essa personagem que representa a morte, em todo o tempo em que ela está viva, é ela que traz vida para essa casa. Ela que alimenta, ela que rega as plantas, ela que tenta estabelecer um diálogo com essa pessoa. Você acha que esse momento da morte, ou momentos às vezes dolorosos, mas de ruptura, eles às vezes têm esse poder de mostrar o que está vivo ou de que esforços que você precisa fazer para aproveitar melhor a vida ou para, enfim, desfrutar melhor do que você tem? Acho que sem dúvida, né? Acho que, enfim, a morte é meio ponto final de todo roteiro, né? É o final de qualquer vida, não tem nada mais natural que morrer, né? Assim, nesse sentido. Então, se você parar para pensar sobre isso, o que vale é o que você faz a cada segundo na sua existência, assim, né? O que faz por você, o que você faz pelo outro, o que você faz para um todo, né? Eu acho que isso justifica um pouco a existência, que também é tanto um fardo, né? Viver, assim, nesse sentido. Tantos problemas, tantas coisas para resolver, que se você não souber lidar com isso de uma forma mais leve, também não faz tanto sentido, né? Então, eu acho que o Divaldo é justamente essa figura que não sabe estar vivo, assim, sabe? Lucas, obrigada pela sua presença no Curta em Cena. O filme é lindo. Imagina, obrigado você. E agora nós vamos para um breve intervalo, mas antes você confere mais um trecho do filme O Vestido de Miriam, de Lucas Rossi. E na volta, a gente vai ver uma entrevista com Liliana Susbach, diretora do curta A Cidade. Até já! Estamos de volta com o Curta em Cena e o programa de hoje faz uma reflexão sobre as mudanças impostas pelo tempo e seus enigmas. E agora você vai ver uma entrevista com Liliana Susbach, diretora do filme A Cidade, um documentário que faz um recorte sobre os habitantes de uma vila com uma história bem peculiar. Bom, eu fui conhecer a colônia de Itapuã apenas em 2007, embora ela fique apenas a 60 quilômetros de Porto Alegre. Foi através de uma antropóloga da Universidade Federal que conheci o lugar, já tinha feito algum trabalho lá e me convidou para conhecer a colônia, porque ela achava que era muito importante fazer alguma documentação do local antes que ele desaparecesse, porque ela estava em vias de extinção, tinha poucos moradores apenas na época, né?
Então, a partir daí, eu montei um projeto para buscar algum financiamento para realizar o filme. Para definir o formato, na verdade, foi um pouco mais complicado, porque durante as pesquisas, eu entrevistava as pessoas e eu notava que elas reagiam de uma forma bastante dramática às perguntas, aos questionamentos. O assunto mesmo era muito delicado, né? E eu não queria, de uma certa maneira, expor as pessoas a uma situação constrangedora, alguma coisa que elas não quisessem. Então, eu resolvi partir para um olhar mais observacional, deixar que elas conversassem entre elas, eles, né, na verdade são homens e mulheres, e a partir das próprias conversas, do próprio dia a dia, do cotidiano deles, o assunto principal surgisse, mas que fosse provocado por eles mesmos, né? Então eu optei por uma câmera fixa na maioria do tempo, observando o cotidiano, o dia deles, à distância, sem interferir, sem fazer perguntas, e deixar com que o assunto surgisse de forma espontânea. Graus e 3 décimos a temperatura na rua Caldas Júnior. Em Três Passos, capital da região celeiro, o tempo apresenta-se parcialmente nublado. Possibilidade de pancada de chuvas à tarde de hoje, sexta-feira. Temperatura 21 graus, 3 décimos, 52% umidade relativa no ar. Para os amigos da Rádio Guaíba, da difusora de Três Passos, Thiago Costa. Muito bem. Eu não tenho nada para te dar, bicho. Vai ficar aí, tá? E vai te deitar por aí, tá? Agora, ó, ali, ó. Tem notícia da Pítia? Da Maria? Tá bem melhor. Mas eu acho que ela... Estão segurando ela, né? Não, ela não, disse que não vem mais pra casa. Ah, não? Disse que não. Ela disse que se ela fosse pra lá, ela ia ficar. Ela não tem condições de cozinhar com as mãos. Não tem? Como eu optei por uma estrutura bastante fechada, na medida que eu não queria revelar o motivo pelo qual aquelas pessoas foram confinadas nessa cidade, e eu optei por um olhar observacional mesmo, né? Isso fez com que muito material ficou de fora do filme, e não só o material, como outras leituras possíveis, né? E eu já queria há muito tempo desenvolver um projeto de mídia interativa, enfim, trabalhar a questão através de uma outra linguagem, de uma outra narrativa. E eu achei que daí essa cidade, com esses personagens que tinham uma história muito impressionante por trás, seriam, enfim, um assunto que tinha tudo a ver para também ser documentado de uma forma transmídia, através de um web documentário, onde a gente pode fazer um passeio virtual pela colônia, utilizar de outros recursos narrativos para contar essa história, né? Então, no site, a gente vai encontrar o filme na íntegra, mas também encontra outras possibilidades de conhecer o local. Foi muito desafiador fazer o projeto, porque a gente precisou desenvolver realmente uma outra linguagem, uma outra forma de abordar o assunto, né? E propiciar uma navegação e um contato com esse mundo de outra forma que o estabelecido no filme, né? Sabe de ditado? Que homem feio, sem coragem, não obedece mulher bonita. Eu fiquei viúva com 38 anos e não quis nada mais. Chega. Chegou, né? Claro. Não, mas eu não queria estar tão sozinho se conseguisse, né? Mas não consegui mais nada. Depois que eu perdi a falecida Tonha, eu não quis, procurei uma, mas barreu fora. E a Marlene nunca deu uma tenteada na Marlene? Não, a Marlene não, porque eu vou dizer. Agora, já que tu falou na Marlene... Ai. Eu vou te dizer uma coisa. Passou pela minha cabeça. Já tem um carinhozinho, assim, não faz mal a ninguém. Mas não acontece ninguém na vida, mas tem que tem candidato de carinho. O filme percorreu alguns festivais, como ele
iniciou no É Tudo Verdade, mas passou pelo Festival de Brasília e outros festivais no Brasil e também no exterior. O fato de ele ter participado do South by Southwest também foi um impulso grande para a gente, a partir do filme, trabalhar essa nova narrativa do site. Lá no próprio festival fiz consultorias e tive contato com pessoas que trabalhavam outras linguagens, outras formas narrativas, né? Ele passou também no New Directors, New Films em Nova York, e a partir daí a gente conseguiu fazer muitos contatos, assim, teve uma rede de outros festivais que também nos procuraram, né? Então isso foi muito interessante. Na medida do possível, a gente também fez exibições para a equipe, para as pessoas da colônia, e a ideia é que o filme seja realmente utilizado e visto como um recurso também, um instrumento para essas pessoas utilizarem. Onde irá meu pensamento, tão longe de mim distante, que esquecesse o juramento. Bom, esse tipo de documentário, na realidade, eles são sempre causas, né? A gente acaba abraçando uma causa. Para além de um filme, tem toda uma questão do envolvimento com os personagens, com o assunto, com o tema, e inclusive com o local, porque lá é uma cidade que está em vias de desaparecimento, que possui uma arquitetura peculiar, existem alguns prédios que são tombados, e não existe nenhuma política pública ou nada muito pensado para o que fazer com essa cidade que está em vias de desaparecimento. Então a gente, como realizador e até como cidadã que se importa com o assunto, a tendência da gente é querer abraçar uma causa, que nem sempre é possível. A gente faz filmes, é o nosso ofício, e nem sempre a gente consegue se ocupar de tantas causas. Mas certamente esse filme específico, eu tive um envolvimento maior, né, tanto com os personagens como com a situação do local, e isso me fez, enfim, acabei criando um engajamento um pouco maior com a questão toda, né, do que em relação aos filmes anteriores. Catarina tá meio fraquinha. Tá bem? Nosso lugar é aqui, não adianta sair para fora. Não. Trazido para cá à força e envelhecemos aqui, o que os velhos da nossa condição vai fazer lá fora? E tinha uma estrada de chão, bastante poeira. E eu perguntava, mas onde é que vocês vão me levar? Eles diziam, nós já vamos chegar num lugar bem bonito. O Curta em Cena sobre a passagem do tempo e as rupturas da vida fica por aqui. Mas você pode conferir os extras das entrevistas no nosso site. Tchau!